dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? Estamos aqui e voltamos com força total a gravar o nosso podcast 360. Agora em Casa Nova, né? Né, chefe? Casa Nova, né? Casa Nova, diretamente da Barra da Tijuca, mas com a mesma logo, com o mesmo rostinho bonito, né? E hoje com dois grandes amigos aqui, meu amigo Ramiro Guedes e meu amigo Vinícius. A gente vai bater um papo aqui sobre SGI, sobre QSMS e sobre oportunidades. Por que você, técnico, engenheiro de segurança, precisa ficar só com a segurança do trabalho? Por que você não pode ampliar? Por que você não pode abrir um pouco mais o teu leque de oportunidades, extrapolar além da segurança do trabalho e, por que não, se tornar um gerente, um coordenador de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e, quiçá, sustentabilidade. Né? Eu, por muitos anos, eu sempre fui aquele cara, não, quero ser só segurança, porque eu entendia que eu precisava me dedicar à segurança do trabalho. Né? Então, lá por meados de 2008, 2007, eu, técnico de segurança, eu tinha uns amigos meus técnicos de qualidade, técnico de meio ambiente, todo mundo fazendo engenharia, né? Todo mundo fazendo pós. Então, o pessoal de técnico de edificações fazendo pós em qualidade, pessoal de técnico ambiental fazendo técnico especialista em meio ambiente. Depois todo mundo foi fazer segurança e o pessoal falava, Vitor, por que você não faz meio ambiente? Eu falei, não, eu quero ser o cara de segurança. Até que, um belo dia, fui para uma vaga de engenheiro de segurança e o cara que estava me entrevistando, do diretor, ele falou, você pode ficar responsável pela parte de qualidade? Aí eu olhei para ele e falei, só, não é minha atividade fim, mas posso. E assumi a parte de qualidade. Depois perguntaram se eu poderia ficar também responsável pela área de meio ambiente. E fiquei durante um tempo até a gente acabar terceirizando o serviço de meio ambiente. E acabei fazendo uma pós-graduação em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então, tanto eu posterguei que chegou um dia que caiu no meu colo. E por isso, esse bate-papo, eu acho que a galera que está do outro lado não precisa sofrer o que eu sofri, de ficar em cima do muro, saber se faz, se não faz. E eu estou trazendo dois especialistas que já vivem do outro lado para poder compartilhar com a gente, tá? Eu gostaria que a gente começasse vocês se apresentando, falando um pouco de quem é o Ramiro, de quem é o Vinícius, tá? E deixa o tira para o ímpar para saber quem começa. Na verdade, eu vou tentar trazer um dinamismo diferente, né? Porque eu e Vinícius atuamos no mesmo projeto. Estamos aproximadamente há 4 anos juntos. Nos conhecemos lá no curso de SGI, pela sua organização lá no centro do Rio de Janeiro, que foi uma parceria que fizemos. E o Vinícius é um cara que hoje eu tenho um privilégio. Então, vou apresentar o Vinícius primeiro e depois ele me apresenta. Fazer diferente, né? Como a gente conhece muito o coração do outro e o desejo de cada um. Então, vou apresentar. Vinícius Martins Gil é o pai do Malik, né? O rei Malik, aí, o filho dele, que ele tem muito amor e carinho e uma gratidão pela vida desse menino que ele todo dia fala, né? Desse homem em desenvolvimento. Ele é marido da Laís. Laís trabalha com desenvolvimento de carreira no LinkedIn. É uma especialista também que a gente conversa muito, porque sabemos que só numa roda de conversa a gente sabe os desafios e é só no outro amigo que a gente consegue entender se a gente está na direção certa ou errada. E o Vinícius, ele é coordenador de saúde e segurança na Biosense e dá suporte à gestão completa. O Vinícius hoje atua cuidando de algumas empresas no âmbito nacional e internacional. Ele trabalha com uma empresa indiana que fabrica embalagens laminadas. Ele trabalha com uma empresa de extração de solo de petróleo que fica no Parque Tecnológico na ilha. O Vinícius faz auditorias em embarcações, o Vinícius faz de tudo um pouco, porque isso tudo é sistema de gestão integrado. E o maior qualidade que o Vinícius tem, assim como eu, profissional, falando de um cara que trabalha comigo, e ele tem uma capacidade de resiliência e consistência gigantesca. E ele todo dia está disposto a aprender e entregar tudo que sabe. Esse é o Vinícius que eu conheço. Maravilha. Deixa eu só abrir um parênteses aqui.
Você falou que o Vinícius é marido da Laís. E a Laís esteve com a gente aqui em um dos episódios, eu não lembro agora se foi o terceiro ou se foi o quarto. E para você conhecer a esposa do Vinícius, a gente vai botar aqui embaixo O link do podcast. o link do podcast onde a Laís contribuiu com a gente nessa questão falando sobre carreira. Exatamente. Beleza? Beleza. Boa noite, gente. Como o Ramiro já falou, meu nome é Vinícius. Agora eu vou falar um pouco aí quem é o Ramiro. Ramiro é o pai da senhorinha Maria Luísa, uma criança adorável, que para mim ela tá muito, mas muito à frente, porque aquela criança fala tudo, ela conta de 1 até 30 em inglês. Então, assim, você já vê que, né? E esposa da Nathalie, que é, né, a líder, né, da equipe da Bio6 e monstra em meio ambiente. Assim como o Ramiro está para segurança do trabalho, Nathalie está para meio ambiente. Mas ambos, né, atuam em segurança e atuam em meio ambiente, né? Ramiro é essa pessoa que, quando vê um projeto, independente da complexidade desse projeto, ele pula de cabeça. E nesse pular de cabeça, ele vai embarcando a equipe toda, né? Então, eu vou, Eliette vai, Arthur, Priscila, Jefferson, Lineker, Nathalie, Maria. Então, tá todo mundo junto, né, com o Ramiro nesses projetos que ele entra. É uma pessoa de um coração enorme, de uma perspicácia, uma sagacidade ímpar. Então, assim, né, esse é o Ramiro. Isso define o Ramiro. Bom, show, parabéns. É muito bom a gente ter pessoas que se conhecem tão bem, trabalhando juntas. Então fica a dica para a galera que está do outro lado, né? Antes de você pensar não apenas, né, nas capacidades técnicas, pense em quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Exatamente. E o nosso bate-papo aqui é justamente sobre essa oportunidade, né? Vocês começaram na área de saúde e segurança do trabalho, né, como técnicos de segurança, e foram caminhando para o sistema de gestão integrado, né? Então tiveram a oportunidade aí de trabalhar nessas áreas, e é isso que a gente quer trazer para você que está desse lado, para você entender que a segurança do trabalho ela não é apenas norma regulamentadora, legislação trabalhista, legislação previdenciária. A gente pode abarcar outras oportunidades, né? Principalmente trazendo a questão da ISO 9001, da ISO 45001, da ISO 14001, entre outras certificações, principalmente na área offshore, né? Eu tenho um colega meu que ele saiu, na verdade, da área de segurança e se dedicou a uma parte de certificações de embarcação. Não lembro agora, enfim. Né? E ele acabou preferindo sair da segurança. Então, você também não precisa ficar amarrado à segurança do trabalho a vida inteira. E eu queria saber de vocês, entre assim que vocês começaram, né, do início para cá, o que vocês tiveram de principais desafios profissionais ou pessoais para fazer essa migração saindo da segurança pura para um processo mais amplo, né, de sistema de gestão integrado ou de QSMS, enfim. Como é que foi essa transição? Para mim, né? Vou começar a falar da minha realidade. Eu comecei minha vida como frentista de posto de gasolina, né? E todo dia que alguém dava R$2, eu falei, opa, tô começando a entrar no caminho da segurança. E todo dia que alguém passava na bomba de gasolina, eu falava assim, cara, você arruma um estágio para mim? E aí eu fui estagiar lá na JJ Garrido Consultoria, que fica em frente a uma rua do INEA, não esqueço o nome. Hoje o INEA está na Avenida Venezuela, número 10, né, lá no centro do Rio. E comecei lá a estagiar com um técnico de segurança chamado Alexandre Ramos. Nunca mais ouvi o Alexandre. E foi um cara que entregou para mim tudo que eu podia. Então eu ficava um mês fazendo um PPRA de uma sapataria. E aí depois que eu peguei o bizu do sistema ARAC, né, avaliação, reconhecimento, antecipação e controle, e eu fui para cima. E aí eles começaram a ver que eu estava fazendo muito documento, eles me pagavam por documento, e aí depois eles me contrataram. A partir disso, né, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de me dedicar. E aí eu tive uma outra pessoa nesse processo, que é o Edno, que foi um técnico, e o registro dele é 040 no Ministério do Trabalho.
E ele foi um cara da MPR, engenharia, lá na Reduc, que me ensinou muito. Então eu chegava da casa dele e ficava esperando ele chegar do trabalho. Ele chegava e falava assim, cara, me ajuda a ensinar o que que é isso, o que que é aquilo. Então ele com maior paciência, cansadaço, e todo dia me entregava aquilo que ele tinha, que ele aprendia. E aí, depois disso, eu tô falando para me chegar onde é o desafio do SGI, né, e onde tudo isso começou. Depois eu fui para uma organização que trabalhava com instalação de câmera. Trabalhei no PAN de 2007, numa empresa chamada acho que Rocha Bressan, e subcontratada da subcontratada da subcontratada. E eu estava lá feliz da vida, que era trabalho em altura, né? Essas normas NR35 nem era uma norma, era o 18, item 18.20, se eu não me engano, 18 ponto alguma coisa da NR18. E eu lá felizaço, assim, aprendendo, agregando aquele conhecimento, sempre muito comunicativo. E aí foi me dada uma oportunidade numa empresa de helicóptero. Só que nisso eu sempre trabalhei em consultoria, sempre tentando agregar valor naquilo que eu conhecia, porque eu acho que a consultoria, ela é um ambiente de transição de troca. Então essa troca ela pode ser positiva e pode ser negativa em função do fundamento que você está estudando. Então a primeira dica é, mesmo que você receba do seu melhor amigo uma informação, busque a veracidade dela nas normas regulamentadoras no site do Ministério do Trabalho. Não acredite na experiência dele. A experiência dele salvou ele, mas não pode nos salvar. Pode nos prejudicar ou nos vulnerabilizar. Pensando nisso, eu fui para uma empresa de helicóptero, onde aí as questões foram melhorando, os recursos foram melhorando, as capacitações e oportunidades foram aparecendo, e eu tive a primeira oportunidade de ser auditado no PELTRAN, né, que é o Programa de Excelência Operacional Transporte Aéreo e Marítimas do Aéreo, que é um dos programas de excelência da Petrobras melhores assim na atualidade e no mercado da aviação. E eu tive a oportunidade de ser auditado pelo Steve Walters, que é o cara que fez o banco de dados de segurança da Shell, que gerou o safety case das plataformas. E ele auditou a gente, e eu tive a primeira oportunidade depois disso, quando eu fui para uma outra empresa, eu trabalhava numa empresa chamada Atlas Táxi Aéreo e fui para uma empresa chamada Senior Táxi Aéreo. E lá, eu também auditado nesse programa, em função do desempenho da primeira empresa, que a gente teve uma nota muito boa, a pessoa que trabalhava comigo, que chama-se Cláudio Gentil e Cristiano Massuda, acho que o Cristiano hoje está na Repsol, e o Cláudio Gentil é piloto de avião, acho que lá em Dubai, ele, ele foi promovido para ser auditor líder do Peltran em função desse primeiro projeto. E aí ele ganhou uma oportunidade de fazer um curso de auditor líder de ISO 9001. E aí o que, que ele fez? Ele me chamou como convidado. Cara, em 2010, assim, para mim, aquilo foi o ápice, assim, de entender, cara, eu não sei nada disso, mas eu vou fazer. Só que isso, eu já tinha gastado todos os meus recursos no Instituto Ecológico Aqualung, lá com o Igor, com o Álvaro e com outros demais profissionais lá, em função da ISO 9000. Só que nesse processo todo, eu estava até falando com uma pessoa hoje, numa consultoria de um cliente, que eu fiz a ISO 9001 praticamente 9 vezes, Vitor, que eu não entendia que a qualidade estava relacionado ao produto ou serviço que a gente fornece ou entrega para um cliente. Cara, isso entrava na minha cabeça porque para 14 para 45 isso era claríssimo, porque eu tinha perigo, tinha aspecto, tinha legislação de coerência, e quando eu olhava para a qualidade eu falava, cara, eu não estou entendendo, não estou entendendo. E um dia me trouxeram essa luz que que é qualidade? É superar, satisfazer continuamente a necessidade e expectativa do cliente. Aí eu entendi. Falei, cara, não acredito que eu fiz isso 9 vezes para entender que é isso. Mas assim, hoje eu sou um cara que eu sou decorado de todos os itens da ISO 9001. Quando fala do item, eu já sei o item, aonde se enquadra, qual é a não conformidade, qual é isso. E o desafio é esse aprimoramento contínuo, que é o desafio de entregar para os clientes uma questão técnica, estruturada, mas não através do que eu conheço, e sim do que a norma estabelece. Porque a norma ISO 9001, a 14001 e a 45001 são normas de cunho certificável, da seção do 4 a 10, mas todas elas têm o quê? Uma subjetividade. E a gente se perde a partir do que a gente escreve. Então a gente tem um barbante de 10 centímetros que não dá meia volta no pescoço, mas a gente consegue se enforcar. Porque a gente estabelece uma coisa, não faz o que estabelece, muito menos registra e fala que faz. Então, desmitificando tudo isso, é seja verdadeiro com você para que o seu sistema seja verdadeiro.
porque a gente está vendo aí várias possibilidades e várias auditorias. Ontem eu fiz uma auditoria, anteontem, segunda-feira, na Bebral, da ISO 14001, foi minha auditoria de número 379. E assim eu falei, cara, é impressionante como quando o lugar é bom mesmo. Os caras são bons. Então, assim, é um sistema que foi o último de referência. O cara estabeleceu, ele cumpre e eles são acima da média, porque o mercado farmacêutico, ISO é só um complemento para eles, porque eles estão muito além da curva em função do rigor e dos princípios de negócio deles. Então, o desafio é a gente entender quem a gente é, entender quem nós somos como companhia, para que depois a gente certifique, para que a gente não vire uma proforma de ISO, e sim um sistema verdadeiro, um sistema que coopera, um sistema que contribui e que desenvolve pessoas e talentos, principalmente lideranças. E aí eu queria que o Vinícius também pudesse contribuir com a experiência dele e os desafios dele, porque hoje ele atua nisso, ele desenvolve, ele ajuda a implementar e tem essa vivência aí no sangue aí de rotina sobre o sistema de gestão integrado. No meu caso, né, eu vou falar assim, migrei para essa área, né, depois de estar atuando aí 14 anos, 13, 14 anos na construção civil. Eu tive a oportunidade, né, trabalhei na Dimensional Engenharia como coordenador e dentro desse tempo tive a oportunidade de trabalhar com petróleo e com coleta de resíduo. E no petróleo eu me deparei com um campo, né, com 40 poços, porém dos 40, né, se não falha a memória, 10 estavam em operação e entrou de uma maneira muito inesperada a segurança operacional. Porque quando vai para a área de petróleo, tem muito a questão da segurança operacional, a mentalidade das pessoas não é que a segurança, né, a HSE é separada da segurança operacional. Então, automaticamente você já faz a segurança operacional que resvala na segurança ocupacional. Então, dito isso, liguei várias e várias vezes para o Ramiro, porque como o Ramiro falou no início, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no curso que o Vitor Costa promoveu, através do Jorge Curbi. Ele falou assim, ó, esse cara aqui é bom, faz o curso da SGI. Aí surgiu a oportunidade, fizemos eu e mais um grupo de amigos na época, né? E quando chegou essa oportunidade de ir para a Bahia, para implantar, para poder cuidar desse processo, tanto de segurança quanto de segurança operacional, quem era a minha referência na época? Era o Ramiro. Então, eu entrei em contato com ele, falei com ele, passei várias e várias vezes, né? Ali conversando, dialogando, e ele foi me orientando. E aí eu tive a oportunidade de lidar com os procedimentos de uma empresa de petróleo. Por mais que, né, não fosse um serviço offshore, era poços que já foram explorados, mas a complexidade é tamanha. Então, eu, dentro disso, comecei a mergulhar nessa parte de SGI, né? Nesse período, mais para qualidade do que para meio ambiente, né? Olhava muito mais para a questão da qualidade. Dito isso, hoje eu faço o curso de técnico de qualidade e estou fazendo uma graduação de gestão da qualidade, porque eu me identifiquei com essa área. E que é interessante a gente deixar claro para o pessoal, né, que assim, a qualidade, na verdade, ela permeia tudo, né? Principalmente a segurança e o meio ambiente, porque basicamente ela fala, você fala, na verdade, o que você vai fazer, como você vai controlar, e o grande problema é que as pessoas não fazem o que dizem que iriam fazer. É o grande problema. E eu falo, se cada segment, independente da empresa querer ou não querer certificar em 9001, ela pegasse os princípios de gestão da 9001 e simplesmente aplicasse, eu não digo nem em toda a empresa, mas se ela fizesse um setor por setor, ela já teria um ganho dentro da área de segurança absurdo. Entendeu? E às vezes a gente quer reinventar a roda, e eu vejo, eu queria até que vocês comentassem isso, que vocês estão na área de segurança há muito tempo também. Eu tenho a percepção que a galera da segurança, elas querem o tempo todo uma tábua de salvação, né?
Então, eu me lembro que veio o PPP em 2003. Não, vai mudar a área de segurança. Aí veio, depois do PPP, veio o E-Social. Mudar tudo. Ah, não, vai mudar tudo. E agora fatores humanos. Aí depois veio o PGR. Não, vai mudar tudo. Aí agora, mais recente, veio os riscos psicossociais. Não, porque vai mudar tudo. E fica o tempo todo a galera buscando uma fórmula mágica que vai mudar a cabeça do pessoal e a gente deixa de colocar coisas simples que já está no nosso radar há não sei quantos anos. Por exemplo, risco psicossocial já está no nosso radar na NR17 há muito tempo. O pessoal começou a falar de matriz de risco quando começou a falar de PGR. Porra, a gente já usa matriz de risco desde o princípio, desde que eu me entendo por gente. Isso é impressão minha? Ou vocês concordam comigo que a grande maioria está o tempo todo buscando uma tábua de salvação? E eu queria entender, eu tenho uma percepção, eu queria saber qual que vocês acham que seria a tábua de salvação da segurança do trabalho? Eu percebo que os profissionais de segurança, né, eles sempre estão se apoiando, né? Então eles sempre querem a fórmula mágica do sucesso para poder convencer o gestor, o diretor a comprar a ideia de segurança. Só que a mágica é a qualificação. É você se qualificar, é você entender que a área de segurança ela é só um começo. Você precisa investir em autoconhecimento, você precisa investir em habilidades que não são ensinadas no curso, na faculdade. Então, anteriormente, né, a gente estava até conversando sobre cursos de oratória, para poder aprender a falar, a se posicionar. Então é isso, é você investir em você, investir aonde que, né, você tem deficiência, talvez na fala, talvez na hora de montar uma planilha de dados, um gráfico, para poder você apresentar e conseguir de fato o investimento, o recurso ou até mesmo a atenção. Mesmo que essa atenção seja de um colaborador. Porque hoje é um, amanhã é dois, e daí por diante. Então, a minha percepção é essa. A minha percepção sobre isso é que, de fato, nós sempre queremos estar sentado na cadeira do conforto, né? E eu acredito que um verdadeiro amigo é o que nos gera desconforto. Então, os meus amigos, eu recomendo que me deixem sempre desconforto. E eu falo para o nosso time técnico que o meu maior objetivo todo dia é gerar desconforto para vocês, que obviamente eu estou em desconforto. Então, é um movimento naquela esperança de aquilo que nos transforma e não nos condiciona mentalmente uma condição de sucesso ou fracasso. Porque, independente de sucesso ou fracasso, eu tentei, eu errei e faz parte. Porque se a gente não errasse, o que seria de nós hoje? Se a gente tivesse só no momento que tudo era certo. Um sistema certo, pessoas com a qualificação certa, né, com a nota certa que eles acham conveniente, porque às vezes professor, nunca tirei nota B na minha vida, sempre tirei A. Parabéns, primeira vez de muitas que você vai ter. Porque o meu movimento para a consistência, eu fui ensinado sempre a ser 6 a vida inteira, que no final dá 10. Então todo mundo está querendo ser 10. Sai uma legislação, todo mundo corre na esperança ou talvez num pensamento que vai ficar para trás em função de não estar fazendo algo. Então eu sempre falo, o importante, a gente tem até um jargão na Bioscience, que ainda bem que a gente tem a gente, porque a gente está sempre junto. E na deficiência ou na eficiência, a gente também continua junto, porque o objetivo é que todo mundo está buscando um momento de falar que é tão bom naquilo que de fato nem existe. Né? E quando você falou do exemplo do PGR, eu fui no Ministério do Trabalho. E eu perguntei, né? Tava lá esperando, falei, cara, vai sair a pergunta, daqui a pouco alguém. Tem algum modelo de PGR que o Ministério do Trabalho recomenda? Não existe modelo. Então tá todo mundo na internet vendendo um modelo que vai salvar todo mundo. E não é um modelo, é uma prática vivida
extrapolada e colocada num documento que vai ser continuamente visitado, é mensalmente, não é um documento pronto que vai falar aqui está pronto. Não, mas é importante você fazer o documento e entregar essa informação para quem é de direito. E assim é sistema de gestão. Sistema de gestão são ações coordenadas para dirigir uma organização a atender seus objetivos. Está lá na ISO 9000, Fundamentos e Vocabulários. Então, quando a gente fala da ISO 9001, tem a ISO 9000, que tem lá os fundamentos para a gente não se perder naquilo que a 9000 sugere como aplicação sistêmica de gestão. Então, um grande desafio disso, né, é a gente primeiro saber uma abordagem sincera e honesta do processo, exercer princípios de liderança, como o Vinícius falou, trabalhar essas questões comportamentais e psicológicas da gente mesmo, que todo mundo tem bloqueio psicológico em função alguma coisa que já foi sofrida, alguma falta de afirmação. Então a gente está sempre buscando uma resposta que não cabe resposta. Então eu falo para mim, assim, para mim mesmo, estou falando de mim mesmo, porque eu sempre tentei buscar resposta naquilo que não precisava de resposta, ou queria ser eficiente naquilo que não precisava ser eficiente. E no final de tudo, a gente vai buscando e vai entendendo de uma forma natural e vai gerando uma maturidade que fala, cara, quanto esforço desnecessário eu fiz. Aonde eu podia ter um amigo, um parceiro de trabalho que eu pudesse me relacionar com ele e a gente interpretar o requisito a partir da nossa experiência e aplicar, porque o Ministério do Trabalho ele não te enforca com um dia, com uma hora de aplicar uma coisa que seja um produto perfeito, e sim um início de uma jornada de transformação. Então eu acho, sinceramente, que de fato a gente está carente dessas pessoas que estão com medo de botar a sua vulnerabilidade na mesa e entregar com o outro ou para o outro amigo que conhece um pouco mais a experiência, a vivência para que a gente possa crescer com ele. E não usar ele como uma pedra de tropeço ou talvez pela vaidade não buscar ele, né? O interessante que você falou das pessoas que às vezes se colocam em condições de. Eu lembro que assim que saiu o E-Social, você tinha curso de formação de especialista de E-Social. Exato, Eu me perguntava como é que a gente tem especialista em uma coisa que nem está rodando. exatamente. Porque a pessoa, para ser especialista em alguma coisa, Experiência. ela precisa ter experiência naquilo. Experiência. E como é que a pessoa consegue ser especialista de alguma coisa Que nem foi aprovado. que nem estava rodando, não estava funcionando, né? Era a mesma coisa que você falar que era especialista de português antes do português ser inventado, certo? O fato de ler os manuais me torna especialista? De Então, ler a forma que o construtor está fazendo o programa Me Torna me Especialista. torna especialista. E hoje, por exemplo, a gente vê a questão psicossocial, onde eu particularmente tenho uma visão minha, né? Que se a grande maioria dos profissionais de segurança, sejam eles técnicos, engenheiros, eles não aprenderam até hoje nem classificar, nem qualificar, nem analisar risco químico, físico, biológico, ergonômico de acidente, e que a gente faz isso desde a década de 70. Eles acham que eles, com um curso de 20, 30, 40 horas, eles têm realmente capacidade de analisar, estabelecer plano de ação, estabelecer medidas de controles eficientes. Aí quando eu vou falar com um outro, não, mas veja bem que a gente não vai ver o indivíduo, a gente vai ver o ambiente. A gente não erra nem, a gente não acerta nem o arroz com feijão. Exato. A gente ainda tem gente morrendo de espaço confinado, morrendo em trabalho à altura, morrendo em soterramento, morrendo com máquinas e equipamentos. A gente tem que ser bom nisso antes de querer assumir uma atribuição que eu acho que tem que ser quem estudou para isso, mas isso é para outra história. Isso é mais um desabafo, tá? Não, e faz todo sentido. Faz todo sentido porque quando a gente fala disso, Vitor, lá na ISO 45001, na 9, na 14, no elemento 8, né, no item 8 que fala sobre operação, fala do controle operacional e fala dessas questões que a gente tem que expor os requisitos e comunicar aos provedores externos, gerar um controle na sua extensão, de acordo com o seu contexto, dentro da sua medida certa e reter essa documentação como informação apropriada do sistema. Então, quando a gente tem essa mudança, qualquer mudança planejada, que é a inclusão do E-Social, no caso, a abordagem que foi feita aqui, a gente deveria ter estudado
como a gente iria implementar e não como a gente ia resolver o problema. Porque o problema, ele estava num processo de pré-concepção, até pelo órgão fiscalizador que não sabia nem como isso ia funcionar. Então a gente está sempre preocupado em se salvar de uma coisa que nem pronto está. Ou de uma possibilidade. Tem gente que já começou riscos psicossociais em 2025 preocupado com 2026. E aí a gente tem os números, falando de 45.001, o país mais ansioso do mundo, o segundo ranking na depressão e quarto burnout. Em burnout, número de jovens, o primeiro do mundo. Então, a gente está extremamente descontrolado em função daquela expectativa de futuro que nem aconteceu ainda. O mais curioso que você comentou agora, que eu ouvi um podcast esses dias, que eles falaram que as empresas estão criando tanto controle, tanto problema nessa questão psicossocial, que estão deixando as pessoas ansiosas. Exatamente. A vontade de querer controlar alguma coisa de forma sem saber efetivamente está criando um problema que não precisava. Fazer questionário na admissão. E sabemos que toda a necessidade de controle é nada mais que um fator chamado medo de se perder, de não ser mais o chefe tão, né, ovacionado que ele queria ser. Então eu falo isso porque eu tenho vivido experiências com empresas, né, e quando a gente faz essas auditorias de SGI, que fala de 9, 14, 45, o sistema de gestão ele é uma ferramenta de direcionar a empresa a algum lugar que ela fomenta, com estratégia, com planejamento, com suporte, operação, análise e avaliação de dados e melhoria. Então, da seção 4 a 10, qual a função da ISO? É levar o empregador, quando implementar o sistema de gestão, saber qual o caminho que ele vai seguir e atender os seus objetivos através de objetivos e metas claros e reuniões periódicas de indicadores de desempenho. Só que nisso a gente tem um desafio com pessoas, né? E as pessoas, elas têm aí suas dificuldades, suas expectativas, tem uns que nunca tiveram frustração na auditoria frustrado. Vou dar um exemplo, tem auditorias que a gente vai e a gente tem lá o gerente, né? Vamos falar da área de petróleo, o cara ganha lá 50 mil reais, o outro na outra ganha 30, no outro ganha 20, e a gente sai de lá, o cara 10 anos naquela mesma posição, e a gente faz uma auditoria, ele fala, cara, de 10 itens, 7 não conforme. Rapaz, como é que é isso? Eu não sabia que estava tão ruim. Não, é porque a gente trouxe a auditoria através não mais do resultado, porque eu sei que você já estava preparado para ele. Eu trouxe pela mentalidade no qual você construiu ele. Então, como você não construiu, você não sabe me responder. Porque é uma construção. A gente, para ter os liderados como gerente de compras, para atender o elemento de compras, de supply, né, que são de bem e serviço, a gente, para fazer a parte de segurança do trabalho, para falar sobre gestão de mudança, quando o cara troca um fornecedor e tem um link de brigada junto, um profissional, ele trocou o escopo do serviço, ele não entende como mudança, ele entende como natural. E no final de tudo, ele não entende isso como uma não conformidade e melhoria do sistema, que ele fala, não, amanhã o cara vai estar aqui para trocar o extintor, então ele está sempre pensando no resultado e não no processo estabelecido no qual a organização vai atender esse objetivo. Então, o que acontece? Como a gente está numa performance, a geração que está atual está vindo com desempenho, está veloz, está voando, se a gente não tiver esse pensamento conservador, que é o nosso da mesa aqui ainda, nós somos a última geração de profissionais que vão preservar essa mentalidade sistêmica de gestão. E os outros vão ser baseados em resultado. E a gente vai ter uma produção em massa de vendas de curso que te arrasta para cima. Não estou falando dos amigos que fazem isso. Também faço, mas faço fundamentado em algo. Né? Mas que a gente não se perca somente no produto que não vai gerar conhecimento nenhum, que não vai agregar em nada. Que a gente tenha um senso crítico como profissionais aí, todos os grandes líderes da segurança a nível nacional que teve no congresso com você e demais eventos, de proteção, que a gente tenha a sensibilidade de capturar o que o mercado está pedindo e não entregar o que a gente está querendo. Porque muitas das vezes a gente está sem oportunidade porque a gente tem uma experiência que nos convenceu, mas que não convence o outro. Então, o local do sistema de gestão hoje é um local de sensibilidade e de escuta para entender o tamanho do barulho que o mercado está fazendo. Aí, depois que a gente entende o tamanho do barulho, a gente vai ver, cara, o que a gente é autoridade? Cara, eu sou autoridade nisso, então eu vou falar sobre isso para o mercado que busca
o desenvolvimento. Alguns vão vir por necessidade e interesse, mas alguns, depois que começaram a seguir, fazer um programa de mentoria com o Vitor Costa, o link tá aqui embaixo, tá? Botar o link aqui para vocês, o curso de mentoria especializada para você que ainda está perdido de como inserir os fatores de risco psicossociais no seu PGR. O Vitor tá aqui. 50% vai pro... Não quero caixinha, só quero fomentar o trabalho desse meu amigo guerreiro que eu conheço, ó, ele há anos e a gente tem um Não, trabalho de engraçado parceria de muito tempo. Engraçado que a gente falou dessa questão da muleta e o Ramiro trouxe a questão do crescimento, da montagem de curso, até mesmo sem, às vezes, ter, né, a estrutura bem desenhada do como vai ser. Então, esses dois se encontram. Aí é onde a pessoa olha, né, um profissional que está chegando agora, vai olhar e falar assim, caramba, fulano está fazendo um curso que vai me trazer um ganho, mas esse ganho não é um ganho de hoje para amanhã. Esse ganho ele teve uma construção, um processo que você vai precisar passar para poder entender, absorver, porque isso passa pela maturidade. Enquanto ele estava falando, eu pensei, né, a gente precisa primeiramente, né, autogestão, né? Se liderar para poder conseguir, né, entender isso. Pegando o gancho que o Ramiro falou também, você hoje tem na segurança pessoas, profissionais, né, que vendem cursos, mas que, por exemplo, o cara vende curso de PGR, mas ele nunca fez um PGR. Exatamente. Ele nunca implantou um PGR. Ele nunca teve na linha de frente colocando um PGR para funcionar, para colocar, né? Hoje você tem especialistas dando cursos sobre riscos psicossociais, como fazer identificação, mas não fizeram. Leram, conheço o assunto e tal, tem muito estudioso, ok, mas uma coisa é ser o estudioso, né? Se você pegar uma tese de mestrado, de doutorado, você vai ver coisas incríveis, mas que são muito longe da realidade prática. Então, uma base teórica, tem uma né? base teórica muito grande. E apenas a base teórica, ela não resolve o nosso problema. A gente precisa ter uma base prática muito forte em qualquer curso ou informação que a gente for fazer. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu na semana passada. Eu tenho uma plataforma de cursos EAD, né? Então a gente lá tem a parte teórica de NR35, de NR33, de NR12. Eu deixo claro para quem compra que ali é a parte teórica. Só voltando o gancho, que aqui a gente está falando do item 7.2, chama-se competência. Competências. Para a gente achar que o pessoal fala, pô, estamos saindo, não. Não. Isso tudo é sistema de gestão integrado. Aí um cara que compra o curso, né, o comercial lá, falou, Vitor, você pode assinar esse atestado de competência do pessoal aqui? Eu falei, só, eu acho que a melhor opção é assinar quem fez o treinamento prático. Né? Mas isso não está na norma. Eu falei, não, isso não está na norma. Aí eu perguntei, fizeram treinamento prático? Aí o cara falou, não. Eu falei, então tá errado. Ele não pode ter um atestado de competência de NR35, dando autorização para ele trabalhar em NR35, se ele só fez o EAD. E voltando ao que você falou que não está na norma, por que mesmo não está na norma, vamos pela lógica. O cara que vai fazer a parte prática do treinamento, ele vai avaliar se ele aprendeu as informações necessárias no curso teórico. Exatamente. E eu ainda falei para ele, você tem que alinhar junto com o teu cliente que o fato dele pagar um curso pro cara não quer dizer que no final o cara vai receber um certificado. Porque esse cara pode ser reprovado. E pode ser que ele chegue para fazer o treinamento prático e o instrutor entenda que ele não tem bagagem ainda e que ele tem que voltar e refazer o curso teórico novamente. O importante é usar o ASO, né? E o treinamento de aptidão física como classificatório para desenvolvimento interno e para classificação e contratação de profissional. Eu nem entrei com ele, né, de perguntar a questão do ASO. Senão ia piorar. Isso era outra coisa, entendeu? Mas o cara queria que eu assinasse, liberando o cara para trabalhar a altura, tendo feito só o treinamento teórico. Exato. Aí eu te pergunto, aonde está essa régua? Exatamente. E a gente traz esse princípio, né? Vou trabalhar com base de um
de uma cena pedagógica que tem a 9.000, a 14 e a 45, em cima tem a ISO 31000. Então, o que a gente está, quando a gente escuta tudo isso que você falou, a gente está de guarda muito baixa para os elementos essenciais do sistema de gestão que preserva e protege uma vida humana. Quando a gente fala sobre gestão de risco, a gente está olhando não o risco de segurança e saúde, isso é a ameaça que a gente está trazendo de fora para dentro da empresa sem perceber que ela vai gerar uma consequência trabalhista. Então, eles não estão observando através de um critério estabelecido, porque a gente, na legislação brasileira e nas empresas brasileiras, a gente tem uma questão de permissividade muito alta. Então, a gente depois fica chorando pitanga, desculpa a expressão, porque a gente aceitou isso numa condição inicial, porque a gente tinha uma necessidade de interesse de botar alguém para dentro, mas depois a gente não corrigiu o trilho dessa linha. Então a gente está sempre fora da linha e quando o negócio fica pior, que o funcionário ele é alinhado por expectativas externas que ele tem direito sobre algo, fazendo juízo de direito, ele põe na justiça e acaba que a gente se sente, né, indignado porque ele adotou esse comportamento, mas a gente foi o culpado, que não cultuou com ele melhorias, desenvolvimento e a transformação dele no processo. Isso vai muito de alinhamento de expectativa, né? Exatamente. A vida é um eterno alinhamento de expectativa. E a gente de segurança, a gente acaba não fazendo esse alinhamento de expectativa. Uma coisa que eu falo bastante é que o empregador, quando contrata um profissional de segurança, e até um profissional de qualidade, ele acredita e entende que a responsabilidade da segurança, da qualidade, vai para cima dos ombros daquele profissional. Exato. E quando a gente se cala e não senta com ele e fala, você me contratou para fazer isso, mas o macaquinho continua no teu ombro. Exatamente. Ele, né, se você não me der dinheiro, se você não me der recurso, né, como tá lá no sistema de gestão recursos lá humanos, que o financeiros. empregador precisa prover recursos, né, para colocar o sistema para rodar. Além dos aspectos, né, de cultura, de contexto, de local, de regionalidade, de horário. Por exemplo, que a tua mesma empresa que vai fazer em São Paulo não vai dar o mesmo desempenho no Pará. Não vai dar o mesmo desempenho no Rio. Porque as questões culturais do Brasil, que são 26 países dentro de um mesmo país, são diferentes, as expectativas são diferentes, o clima é diferente, o comportamento é diferente, o ensino é diferente, a questão religiosa afeta muito nesses contextos também. Então a gente está sempre olhando, quando você fala a questão do alinhamento de expectativa, lá na seção 4 da ISO, ela traz para a gente fazer a identificação das questões internas e externas. Então, o risco social, psicossocial trazendo, ele é um risco, uma ameaça externa. Por quê? É uma parte interessada se manifestando contra uma expectativa que ele está vendo que está adoecendo pessoas, e isso está batendo aonde? Nos 100 novos códigos que foram inseridos na Previdência Social por afastamento. Então, se todo mundo vê transtorno mental, entraram mais 37 fora os outros fatores humanos e psicossociais. Vários, né? Então, assim, a gente está com uma avalanche de problemas de comportamento que o que está acontecendo com a gente? Como a gente buscou tanto resultado, a gente foi deformado da nossa natureza, que era exercer aquela função que a empresa contratou. Então, como a gente foi permitindo muita coisa hoje, a gente não sabe nem por que foi contratado. Concorda? Vocês têm alguma coisa diferente disso? A crise dos nossos colegas fala assim, cara, o meu empregador, mas por que você foi contratado? Cara, um primeiro item de um profissional de segurança do trabalho, de um profissional de qualidade é desenvolver políticas preventivas que asseguram uma organização atender seus objetivos. Política de álcool e drogas, antissuborno, assédio, bullying, política de qualidade, meio ambiente, segurança, sustentabilidade, TI, tecnologia de informação. Então, ataque cibernético, está acontecendo de monte aí, de um monte de empresa perdendo seus documentos, sistema de gestão por falta de uma rede segura e confiável das informações do cliente, que é a propriedade do cliente, dependendo do seu projeto, consultoria. Então, o que me assusta muito é que todo mundo sabe desses princípios e todo mundo está assustado quando acontece. Por quê? Será que eu estou
buscando sempre o resultado de fazer uma política, divulgar, botar lá na parede, atender um requisito, ou eu estou de fato totalmente com o meu alerta institucional sempre elevado e falar, cara, não tá bom, hoje tem que ser melhor que ontem, não tá bom, hoje tem que ser melhor que ontem. Então, assim, é sair da cadeira do conforto, porque todo mundo fala que, desculpa a expressão dos nossos amigos, estou sofrendo auditoria. Auditoria é um momento que você tem de corroborar com outro experiente mais que você para você aprender, para você trocar, para você gerar significado naquilo que você está fazendo. Porque para a gestão da qualidade, melhor dizendo, qual o melhor momento que você vê que ele está trabalhando? É uma auditoria. É o termômetro da eficiência do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança. E você falou do sofrer. Vocês, aí uma curiosidade, mas eu já acompanhei algumas auditorias externas, não como vocês, mas assim, mesmo em condições muito ruins, entre aspas, né? Eu nunca vi uma empresa ser reprovada. Não, existem casos. Eu sei, existem casos, mas eu tô falando de situações que eu acompanhei. Não tô colocando em xeque Sim. a idoneidade do processo, não. E nem nem certificadoras, né? Nem da certificadora, veja bem. Vamos deixar claro isso. Tô querendo falar que, assim, se o auditor ele vê que você realmente está preocupado em fazer e tal, não sei o quê, mesmo que você tenha ali alguma coisa ruim, né? Não quer dizer que o jogo tá perdido. Não. É isso que eu tô querendo dizer. Que para ser reprovado, tu tem que estar muito fora da curva. Muito nem aí para tudo. Eu creio que assim, que essa questão, esse ponto, ele tá muito atrelado ao fato do auditado querer, né, fechar ali, proteger, não ser claro, Sim. não entender que aquela auditoria não é punitiva, é ponto de melhoria. Exatamente. Beleza, o sistema não está 100%, mas o sistema ele não vai estar 100%. Ele é um processo contínuo para obtenção da melhoria. Mas eu vejo que é uma briga. Não, que não pode ter não conformidade. Não, que não pode ter, não pode. Mas isso a gente não está falando do sistema. No entanto, que ele tem lá o elemento, a seção 10, que é melhoria, né? Tem o item generalidade 10.1 e o 10.2, melhorias. Tratamento de não conformidade e ação corretiva. E o que ele diz? Que a gente tem que analisar a causa, tratar análise de causa raiz de acordo com a metodologia que você escolher, que ele não diz metodologia, e que você faça um acompanhamento e avaliação de eficácia das ações implementadas. Então, tendo em vista isso, aonde a gente vai? São as pessoas. As pessoas que estão incomodadas quando tem não conformidade. Não é o sistema foi feito para isso. E a não conformidade, eu sempre deixo claro, ela é muito importante para a gente ter a sensibilidade para trabalhar coisas em profundidade, não somente superfície. Porque os sistemas, trazendo a tua fala lá das... Eu nunca vi uma empresa ser não recomendada ou condenada na auditoria, ela tem questão de condenação. Quando eu estou instalado no endereço e troco de endereço sem avisar a certificadora, eu tenho uma condição que eu já tenho uma não conformidade maior e ela não é tratada na primeira, na segunda manutenção, nem na recertificação, a gente entra em follow-up e não corrige a não conformidade maior, a gente não é recomendado a recertificação, ou então alguma emergência assim que seja crucial por implicação emergencial ao sistema de gestão, mas essas duas condições são sempre as maiores. Porque eu mudei sem avaliar o risco daquele local, que é uma auditoria especial, e você tem um contrato que gera as regras de uso de selo, de uso de marca, de quando você vai usar o HD com as manutenções, o custo para manter a certificação. Então, lá na certificadora tem tudo isso. Mas na auditoria interna, que a gente usa esse momento para nos vulnerabilizar, porque eu sempre falo em auditoria, é melhor sangrar no treinamento que sangrar na batalha. Não tem jeito. Então, partindo desse princípio, a gente entende que esse trabalho que a gente fala que é sofrer a auditoria, que gera ansiedade nas pessoas, eu sempre peço que eu sempre gere muita frustração, mas frustração positiva, porque eu não seja a esperança de que vai dar certo para ele, que tem que dar errado para dar certo. Para dar certo não é dar certo, é dar errado para dar certo. Então essa é a minha concepção quando eu vou para a auditoria, porque as pessoas falam, cara, eu nunca tive tanta não conformidade, mas todas coerentes.
Porque eu falei, cara, a gente está mudando só a forma de pensar. Porque tem empresas que estão aí, cada auditoria, cada certificação, explicando aqui um pouquinho, o selo de uma certificação, ela dura por 3 anos. Então, você tem a certificação, a primeira manutenção, a segunda manutenção e a certificação. Então, 3 anos de validade de certificado e você tem maturidade. Tem bids de cliente que pede que você tenha pelo menos 3 ciclos de certificação, que significa 9 anos, com naquele escopo de serviço que você pretende bidar ou gerar uma oportunidade de trabalho. Pensando nisso, vamos pensando, você está certificado 9 anos. Se eu chego no 10º ano para fazer auditoria, qual seria o resultado do sistema de gestão? Excelência. Mas por que ainda temos bastante não conformidade? Porque a gente está falando de pessoas que às vezes se confortam, que às vezes desconfortam, não querem acatar a orientação que recebeu, não querem praticar o que estabeleceu e muito menos monitorar o que faz. Então a gente tem complexos conflitos profundos. E antes da gente pensar em ter um sistema maduro, a gente tem que ter as pessoas maduras. E treinadas. Maravilha, galera. Vamos de ordem prática, né? Já que a gente está falando dos técnicos e engenheiros de segurança migrarem para uma área, né, de qualidade, meio ambiente ou de SGI, o que a gente pode, de ordem prática, sugerir aí para eles trilharem a partir de hoje, né? De repente um curso, uma formação, qual o caminho? Pô, hoje eu quero começar para daqui a 3, 4 anos eu vou estar em uma outra condição. O que vocês sugerem? Posso, né, como tenho um pouco mais de experiência que o Vinícius nesse assunto, vou tentar trazer assim, né, que tanto a gestão de QSMS como a certificação de auditor líder e o curso das ISOs não vai resolver o nosso problema. Esse é o primeiro ponto, né? Eu não estou desagregando, eu estou trazendo uma realidade e uma dor que todos vivem, que também foi a minha dor. Então a gente chega lá, a gente se qualifica, igual a habilitação que a gente tirou a carteira e a gente não está pronto para nada, né? E aí a gente vai lá ligar pro Vitor e falar: Vitor, peguei uma auditoria de 45 mil aqui para fazer um plano. Me manda um modelo. É assim que funciona. Comigo funcionou assim, acho que nenhum especialista funcionou diferente, não. Eu gosto de falar disso, que me traz muitos momentos bons, sabe? E assim, de momentos de angústia, de pressão, mas que no final a auditoria aconteceu. E aí nós saímos elogiados da auditoria, sem muitas das vezes ter uma profundidade e uma coisa. Mas o importante, que depende dessas qualificações que é importante ter, né? Começando lá pela interpretação das normas, depois pelos cursos de auditor interno, se puder fazer mais um pouquinho de investimento, o curso de auditor líder das 3 normas é importante. Fazer uma pós-graduação em QSMS agrega muito, porque como liderança, sabemos que o nível superior ele agrega demais, né? E assim, quando a gente faz uma pós, obviamente a gente vai encontrar, diferente de um curso, profissionais da área, que já conhecem bastante, que já estão assim, um pouco calejados e estão buscando essa qualificação, essa capacitação para se manter mais posicionado no mercado. Mas também eu falo que o grande viés disso é você arrumar um amigo que é experiente para você fazer uma auditoria, acompanhar, tá ali só observando o comportamento do auditor, o comportamento do auditado, o que o auditado fala, o que você faria, o que você não faria, e depois dessa auditoria você ter aquele momento de feedback ali, né? Pro teu acompanhante, de falar assim, tá, viu que lá que eles fizeram isso, e você tomar nota dos comportamentos, da forma de entrega, por que não entregou, por que você anotou essa não conformidade desse jeito, que eu acho que é aí que é o plus. É esse lugar de sensibilidade que a gente precisa absorver tudo isso para que a gente possa ser um profissional diferenciado, porque a gente só vai trazer a memória do que você já falou, a gente só é bom naquilo que a gente tem experiência vivida. Então, a partir disso, a gente tem uma imaginação. Só que no campo da imaginação e no campo da prática, existe no sistema de gestão uma coisa muito complicada. Porque o auditado vê quando você não sabe, ele te atropela. Ele não tem pena de você. E ele vai fazer você passar vergonha. Então, por isso que eu sempre falo para os meus amigos, cara, estou falando que eu seja o mais experiente, mas busque o outro experiente para auditar com você, para te respaldar, para te preservar, para controlar e se vulnerabilizar junto com você, mas aquele que tem bastante fundamento, porque não é sobre o item do checklist,
é a discussão técnica que a gente não consegue ir mais porque faltou fundamento. É esse o momento mais crucial da auditoria. Não é cumprir as perguntas de checklist e registrar a evidência. É quando o cara não se sentir confortável com o teu apontamento, ele vai perguntar para você, da onde você tirou isso? Como é que você vê isso? Como é que você vai me dar uma não conformidade se você não sabe o que a gente vive? E a gente tem que ir lá, o fundamento de gestão, para trabalhar isso, para ele aceitar o apontamento e melhorar a metodologia sistêmica, porque às vezes eles têm procedimento, que é a forma de executar, mas não está estabelecido. É aí que a auditoria entra. É ver que o que a gente planejou na auditoria, que é a garantia, está sendo apropriado e coerente com o que foi estabelecido no sistema. E o que você, só um parênteses aqui, você abriu a questão da formação de nível superior, certamente tem alguém do outro lado que fala, mas eu não quero fazer engenharia. E tá tudo Tá bem. tudo bem, Tudo né? bem. Mas Tá se tudo você, bem. de repente, quer, para aula de QSMS, você pode fazer um tecnólogo de meio ambiente. Tem vários né? tecnólogos. O de qualidade é outra opção. Eu, sinceramente, não sugiro de segurança por enquanto, não. Tá? Porque vai estar mais do mesmo, né? Se você já é técnico de segurança, né? Você mais não do tem mesmo. enquadramento da NR4 para tecnólogo, então vai ficar meio mais do mesmo. Agora, quando você faz um de gestão, um tecnólogo em qualidade ou meio ambiente, você abre o leque, depois você pode, mesmo com tecnólogo, você pode fazer uma pós-graduação de Exatamente. QSMS. Beleza? Você ia falar? Assim, a minha percepção, né? Eu vou falar um pouco diferente do Ramiro, porque ele trouxe um ponto, né? Eu vou trazer o que foi comigo, né? Eu, como eu falei lá atrás, nessa empresa de petróleo, Energize, eu tive a oportunidade. E quando eu comecei, né, a atuar na Bioscience com a auditoria, né? Eu percebi que faltava esse conhecimento, né? Esse aprofundamento e esse entendimento da norma. Porque na hora da auditoria, dependendo de onde você vá fazer a auditoria, o auditado encara como guerra e Exatamente. te vê como inimigo. Que não é o caso, mas ele te vê como inimigo porque ele está defendendo ali as não conformidades que ele não quer tomar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 3 cursos, 3 vezes fiz curso de SGI. Eu falei assim, ainda não tá legal. Entrei no curso técnico de qualidade. E falei assim, vamos ver agora. Fechei o curso técnico de qualidade. Aí eu falei, bom, graduação, vou fazer gestão da qualidade, porque é uma área que eu tenho mais direcionamento. Então, assim, para você, técnico que tá aí, que quer entrar, vai vendo uns vídeos de SGI, vê ali se você se identifica, porque, né, como eu falei anteriormente, você tem que ter o autoconhecimento, você entender, né, as suas limitações, suas capacidades, porque você sentar numa mesa de auditoria é como se fosse um Big Brother. Você tá demandando, né, evidências, o auditado todo momento Sendo observado. vai tentar ali trazer um cafezinho, vai tentar Tirar atenção. tirar teu foco do item que você está pedindo, ainda mais se você, porque o auditor é assim, ele vai olhar a lista e vai pegar aquele que tá O dedo. o dedo vai certinho naquele que tá ali, né, faltando informações. Então, esse é na minha percepção, é o grande ponto, você E- se conhecer e entender que você tem que estar preparado para entrar. E outro fator muito importante que o Vinícius trouxe, né? Quando a gente está novo em auditoria, a gente tem uma confusão do processo com o item da norma, de quanto tempo auditar cada processo. Isso é muito importante ter um experiente, nem que seja para montar o plano com você. Se for uma empresa que você conhece, de um amigo, de uma empresa que você é chegada, beleza, vai passar um pouquinho. A agenda sempre troca na auditoria, aquilo que está no cronograma nunca é o 100% estabelecido. Um gestor faltou, hoje não pode. E às vezes o bastidor ainda está aprontando a evidência para te mostrar. E tá tudo bem. Só que está falando mais sobre eles, que eles não se organizaram para estabelecer aquilo que eles escreveram. Então, nesse processo todo, o importante é que a gente possa aprender, a gente possa trocar. E nessa parte da gestão da qualidade, uma coisa que muito me chamou a atenção, que aí eu vou fazer um agradecimento à Renata Paiva, que foi, hoje é minha madrinha de casamento, mas foi uma gestora de qualidade no qual eu aprendi muito, que ela falava, eu olhava muito para 14 para 45, e ela falou assim, rapaz, mas passa a olhar para a qualidade como
dando a total satisfação de atendimento ao requisito de meio ambiente e segurança, que vai entender o quanto a qualidade é importante. Que qualidade é isso? Não é superar só o que você entrega ou o que você fornece e o serviço que você presta, é também dar qualidade além do esperado para segurança e para meio ambiente no projeto que você executa. Sim. Então, quando você traz a qualidade, trazendo clareza no plano que os objetivos de segurança e meio ambiente estão estabelecidos, fica bom para todo mundo. E o cara fala, cara, eu tô comprando um produto que eu tô satisfeito, porque eles olham além da qualidade, da minha satisfação, eles olham a intensidade do controle e a preservação ambiental que eles têm e a integridade física com a vida e a proteção daquele trabalhador que precisa voltar para casa. Então, quando ela trouxe isso para mim, a qualidade caiu como uma luva no processo da 14 e da 18. Então, por isso que a gente fala, quando a gente vai fazer auditoria, como você faz isso? E ele começa a explicar. Mas como é que é conhecido os planos de emergência dessa atividade? Aí você vai começando a entrar vagarosamente nas questões ambientais e nas questões de saúde e segurança desse processo. Então o fluxo é sempre o quê? Independente disso, como você bem falou aqui, Vitor, a ISO 9001 é a melhor ferramenta de organização de processo do mundo. Porque independente de ISO, todo mundo faz. Mas organizada e sistemática, como a ISO estabelece, poucos têm coragem de fazer. E é importante salientar que quando a gente fala de satisfação do cliente, a gente tem o cliente interno e o cliente externo. E o cliente externo Intangível. somos nós, né? Então, quando a engenharia ela descumpre um procedimento efetivamente de segurança ou ela está criando um grau de satisfação no cliente interno, Exatamente. que é o SESMIT. Né? Quando ela de repente não compra, o supply não compra lá o kit de mitigação, ela está colocando em xeque o trabalho do cliente dela interno, que é o técnico de meio ambiente. Exatamente. E ele especificou bem, colocou o que precisava, e eles compram até de uma condição inferior, porque eles querem preço. E assim, e no final das contas, né, vai afetar toda a cadeia. Toda. Não tem jeito. E melhor dizendo, não vulnerabiliza só o cliente externo, vulnerabiliza a gente para o cliente externo. Porque não é o Vitor, não é o Ramiro, não é o Vinícius, é a companhia. Isso que eu sempre falo. Quando a gente vai se expor, igual que você falou, o macaquinho tá no seu ombro, expõe ele e a companhia dele. Né? Às vezes a pessoa vai falar assim: ah, você não quer falar, não, eu quero falar com o diretor da companhia. Como tem grandes clientes hoje, quando acontece um acidente, lá na parte de investigação, análise, controle operacional, que é resposta à emergência, lá no item 8.2 da 14 e 8.2 da 45, tá tudo decoradinho, viu? Eu vi o podcast decoradinho. E aí a gente chega lá e é o diretor que tem que dar a resposta para o cliente. Não é mais um engenheiro de segurança. Porque o engenheiro de segurança, ele tá o quê? Fazendo um trabalho diário, árduo, de implementar política, cultura, processos, gestão de perigos e riscos, processo de gestão de emergência, mas o grupo operacional não quer absorver, porque se sente mais capaz do que o engenheiro de segurança. E aí, quando acontece um acidente, alguns clientes falam assim: não quero que o engenheiro de segurança chegue. Eu quero que o diretor venha aqui se mostrar vulnerável de como ele vai acertar tudo isso. Show. Vamos acabar com alguns mitos. SGI é só para empresa grande? Para todas as empresas. Não, para todas as empresas, isso aí. Que estão dispostas a se sujeitar a esse processo. Sim. E o quase que não sai, hein? Sujeitar o processo, né, é justamente entender o ganho. Exatamente. E a gente pode fazer, né, agora que reparei que o Ramiro é atleta agora, né? De alta performance, hein? A gente precisa se sujeitar ao processo. Muita coisa. Né? Então, quando você quer emagrecer, você precisa se sujeitar ao processo. Né? Então, se você quer realmente entregar um produto com menor custo, maior eficiência, você precisa se sujeitar Exatamente. ao processo. Não, e isso mobiliza, eu vou dar uma realidade prática sobre isso, que hoje eu uso roupas que eu não uso há 3 anos atrás, cara. Então, assim, eu tô correndo há 55 dias, porque o Renan Barbosa, um grande amigo, tem um filho que tem uma vulnerabilidade que só o filho dele mais 8 crianças têm no mundo. E um dia a gente em Macaé fazendo uma auditoria, ele falou assim: rapaz, tu faz tudo, todo mundo te admira, tu é bom pagar, mas tu tá gordo, cara, tu tá feio. Ele falou: vamos fazer um propósito de corrida?
Aí eu falei, vamos, começamos a correr de noite. Aí fui lá no Picanha do Zé, lá em Cavaleiro, comi só a carne. E no outro dia ele falou assim, vamos correr? 6 quilos de carne. Vamos correr 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã eu já corri, meu irmão. Então, a partir desse dia, eu tô correndo até hoje. E semana passada foi numa prova de desafios aí do Brutus Race aí, corri, pulei, saltei, né? E assim, o melhor de tudo, no final do dia sem dor nenhuma, ainda fui para saí de Saquarema para Macaé buscar minha sogra e voltei para Magé. Cheguei em casa 1 hora da manhã, no outro dia 7 horas estava fazendo uma auditoria. Então assim, é isso. Será que a gente, uma reflexão, será que você está disposto a se submeter a tudo isso que um processo requer da sua atribuição lá da portaria 3275 do Técnico de Segurança do Trabalho, da portaria da Lei 7.410 do Engenheiro de Segurança, das atribuições do CREA e do CONFEA, além dos requisitos ISO e de toda essa capacidade que se faz necessária para você exercer um bom desempenho profissional? Será que é isso mesmo que você quer? Ou se você vai continuar nessa cadeira aí reclamando de que tá ganhando pouco, tá ruim, o mercado não tem emprego, que vai no final do ano tá tudo parado, só depois do carnaval que tudo vai acontecer. Eu vim falando com o Vinícius no carro. Falei, cara, a gente nunca consegue parar. Porque pra gente não existe esse feriado, não existe esse carnaval, porque tá todo mundo demandando porque a gente tá disposto a morrer pela causa. Acabei de receber uma demanda de uma grande empresa e falei pra ela: você tá sempre dando tiro pra gente, né? Ainda bem que a gente tá sempre de colete. Ele pediu uma demanda pra hoje e amanhã vai ser atendida. Falou agora antes do podcast. E é isso, é disponibilidade, mas só que pra gente ter a disponibilidade e a competência de atender, a gente tem que estar preparado. Estamos preparados para suportar tudo isso? Nossa família sabe que tudo isso faz parte da nossa atribuição, porque às vezes o conflito começa em casa, Vitor. Já a família não está coerente com a profissão que o cara está exercendo e o conflito já começa ali. Quando ele chega no trabalho, ele já chega a 50%. E aí de 50% toma 2 pancadas do chefe, tá 20%. Vai entregar o quê no final do dia? Não. Nada. E é uma realidade, porque a expectativa sobre uma realidade que não funciona está muito alta. Sim. Eu tô falando de mim também, tá? Não tô me colocando num lugar de privilegiado, não, porque eu sou amassado todo dia. Esses dias eu fui fazer uma auditoria na Bebral, eu fui parar em Guaxindiba, era no Arsenal, era 40 minutos de distância, eu tava em cima da hora. Sorte que eu saí de forma antecipada. Então, até nisso, o movimento, porque eu passo ali na BR e vejo a empresa lá todo dia, eu falei, é lá. Eu fui pra lá. Era em outro lugar. Então, só pra tu ver que uma distração para tudo na vida, muda tudo na nossa vida também. Principalmente aparecem resultados indesejáveis. E o melhor de tudo é quando ele aparece, a gente não está preparado para resolver, porque problemas o mundo vai ter o tempo todo. Eu acho que o fator de sucesso é como a gente vai encarar ele, como a gente está preparado para ele. Ou sozinho, ou com alguém. A questão respondendo a sua pergunta, né, é muito de olhar e perceber que você, ou, né, a empresa, não é 100%, entendeu? Então, né, o sistema de CGI é para todos. Porém, você vai ter que arcar com o resultado. Você vai olhar e falar assim, opa, eu achei que eu era bom nisso, né? Eu era bom pra caramba, mas na hora, não sou. E é isso, é você entender, acolher isso, passar seu momento de luto, entender que Exatamente. não sou bom, mas o que eu faço para melhorar? Vou entrar em contato com o Vitor Costa, vou entrar em contato com o Vinícius, vou entrar em contato com o Ramiro e bola para frente. Ou com outro amigo qualquer, né? Exatamente. Sempre tem que ter alguém, nunca pode ficar sozinho, senão a gente surta. E o sistema de gestão mito ou verdade tem trabalho pro ano inteiro, toda hora, 24 horas. Isso é uma verdade, que a gente sempre sai com a consciência de dívida, porque tem expectativa do cliente para atender, do interno, do externo, procedimento para revisar, documento para subir em rede para publicar, coisas para fazer, plano de ação para atender, não conformidade para tratar, então o cara não para mesmo. E é um aprendizado contínuo com todas as áreas. É dia que você vai sair sorrindo, é dia que você vai sair angustiado, é dia que você vai sair quebrando pau com todo mundo. E isso é sistema de gestão vivo. É isso. Não é um local de nuvem que a gente está sentado lá deitado com a cabeça falando assim, tô no céu, não. É de vez em quando, é um inferno astral na empresa. Show. E isso vai nos promover a transformação. O que mais vale para uma pessoa que quer atuar com um SGI? Conhecimento técnico ou conhecimentos comportamentais? Comportamentais.
Comportamentais, faz toda a diferença. O técnico a gente forma um monte, mas com virtudes comportamentais poucos são ressignificados. Você conseguir, né, estabelecer aí um mental forte para poder você lidar. Porque Todas as assim, quando você pressões. trabalha com SGI, você vai fazer interface com todos os setores. Então, pode ter lá o setor de supply que você pediu para comprar um EPI e não comprou, então você não gosta dele. Não tem isso. Você tem que lidar com todos os setores. Aquele cara que, não gosta de fulano. Não, não tem isso. Porque você é Entendi. profissional. Então, você precisa sentar e falar assim, opa, eu preciso cobrar isso, eu preciso pedir isso. E saber, né, dialogar, saber ter conversas difíceis, que não é um processo simples, não é um processo fácil. Não é um processo simples, não é um processo fácil. É você ter conversas difíceis, né? E é isso. E dentro desse processo, a gente fala das conversas difíceis, o gestor de SGI, ele é um dos caras, os últimos a dizer não no sistema, né? Porque a gente, quando é de segurança, a gente fala logo um não, né? Mas quando a gente passa para sistema de gestão, o diretor vai falar, eu quero comprar isso, você vai falar para ele, não? Não, vamos colocar para dentro, mas vamos analisar com calma como isso a gente vai regularizar no caminho. Fazer a gestão de mudança antes. Exatamente, né? E eles nem conhecem a ferramenta, tá? É uma das ferramentas mais difíceis de você verificar nos processos de gestão bem implementados. A gestão de mudança. Poucas empresas conhecem isso e atuam lá na pré-concepção. É só depois que o bonde chega e a gente alinha um bonde com a gestão de mudança com trocar o pneu do avião voando, E a sabe? gestão de mudança para o antigo PPRA nada mais é do que o processo de antecipação. Exatamente, Né? exatamente. Então, para quem teve a oportunidade de fazer antecipação, que antigamente a galera pulava, né? Fazia fase junto, né? Reconhecimento do junto. Já fazia tudo junto, mas esse processo de gestão de mudança nada mais é do que a fase de antecipação. Exatamente. Galera, a gente está se aproximando para o nosso fim, né? Até porque eu não posso segurar o Ramiro muito tempo aqui, que eu sei que ele tem uma missão nobre hoje. Ah, faz parte, né? Você pensa que eu não ouvi, não, eu ouvi. Né? Então, aí já são quase 9 horas da noite. Tá ótimo. Aqui tá muito bom, muito agradável. É um assunto que a gente gosta muito porque eu acho que é um amor em comum de nós três, né? É. Entregar, Sim. saber que a gente tá nesse momento de deixar legado, tá vindo aí uma galera nova, tá vindo novos profissionais, a Biosenso, o Vinícius, eu, você, né? Através da sua companhia, através do seu trabalho, é fomentar esse legado que a gente vai deixar para quem vai vir depois, porque um dia a gente pode não estar mais aqui, né? Saindo de questões de saúde, questões de acidentabilidade, né? Questões em casa, fazer alguma coisa, que isso acontece com todo mundo, a gente não está livre disso, mesmo sendo profissionais de segurança, né? Exatamente. Mas deixar assim, cara, como é que eu quero ser lembrado? Eu lembro do Vitor como aquele cara que insistiu fielmente num projeto Podcast 360, numa comunidade de troca, um cara que estava sempre em congresso, sabe, buscando um aprimoramento, relacionamento. É isso, assim, como é que a gente quer ser lembrado? A gente tem que ser lembrado pelas coisas que nos geram qualidade e nos geram esperança da mudança. Porque ser bom SGI e não ser bom, tá tudo bem. Mas o que você contribuiu com o seu conhecimento no SGI de alguém? Né? Qual o legado que você deixou de transformação para alguém? E é isso que me incomoda muito. Então, eu e Vinícius fomos a São Paulo para a Expo Proteção e a gente foi falando desse jogo de futebol de duas metades com intervalo. Eu acho que a gente está na idade do intervalo, que a gente não pode jogar mais o segundo tempo da forma que a gente jogou o primeiro. Principalmente para o Rio de Janeiro. Você que é profissional do Rio de Janeiro, temos aí a associação A SRJ. a SRJ, que a gente vai fazer o privilégio de fazer parte. Estamos aqui mobilizando talvez uma corrida de profissionais de saúde e segurança no Rio de Janeiro, com o apoio do Vitor aí e da Jusilene, né? Que ela, ô Jusilene, presta atenção nisso aí, hein? E também outros profissionais que a gente conhece, trazer o mesmo movimento que São Paulo faz com o mercado de segurança do trabalho para o Rio de Janeiro
e se sentir responsável por isso, pessoal. Essa responsabilidade é nossa. A gente está na nossa casa, tem tanta empresa aqui quanto São Paulo, tem oportunidade, mercado offshore bomba no Rio de Janeiro, é a capital nacional do petróleo, é a capital nacional de inovação e transformação para várias coisas. Maricá é uma cidade gigante, desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável aí, com maior royalty, pegando um pouquinho de Guapimirim, Magé e outras cidades. Então, o recurso está aí, mas qual o projeto que a gente quer se importar? E às vezes a gente está buscando muito fora uma coisa que a gente tem aqui, sabe? A gente está indo muito longe para buscar coisas que a gente tem aqui. Então, é buscar parcerias lá com a revista Proteção, com o pessoal lá do comercial, para fazer esse evento no Rio de Janeiro. Buscar a força dos empresários, dos representantes de GPI que o Vitor tem na sua comunidade SST, empresas de treinamento como a dele e outras empresas, para a gente trazer esse movimento para nossa cidade. Porque a gente está indo muito longe, com espaço, com capacidade, com gente, com escolas, com faculdades, a gente tem tudo aqui. Não estou desmerecendo nossos irmãos lá, profissionais de São Paulo, mas estou dizendo que a gente também tem espaço. A gente também é protagonista desse mercado. No Rio de Janeiro, eles não conhecem petróleo, eles conhecem indústria. Aqui tem indústria, tem polos industriais gigantes, mas eles não conhecem petróleo. O apoio marítimo, offshore, pré-sal. Então a gente está aqui para ser essa plataforma e também de sustentação para essas empresas. Tem várias empresas desse segmento, mas vamos entrar com questões de EPIs específicos para essa área, né, de movimentos de treinamento específicos para essa área, treinamento de escolas bilíngue, programas de IA, sistemas de auditoria de ensino, que está tudo aqui. Então eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para nós mesmos e assumirmos esse protagonismo no Rio de Janeiro para a gente ser diferente do que a gente é até agora. Porque senão, né, trazendo esse movimento com o Vitor, tô contigo, tô pedindo sempre tua orientação nisso também, que eu sou novo nessas questões de associação, de congresso, de conselho. Toda vez que tiver a Biosense também está contigo aqui, né, dentro desse projeto, algum outro que você queira fazer, para a gente viabilizar isso. Hoje, né, nós estamos aí, hoje no viés, a Biosense no viés de mais ou menos 17 países que a gente se relaciona diretamente, com projetos de empresas multinacionais e internacionais, mas a gente também está no local de aprendizado. A gente precisa aprender muita coisa que você sabe e que eu não sei, mas a gente também tem muito a entregar para você, coisas que você não sabe, que a gente vive. Então, esse é um movimento mesmo que tem que acontecer. Porque o nosso E a cerne é a gente... educação, né? Exatamente, o nosso cerne é o ensino. Quem tem vocação para ensinar nunca para de ensinar, senão nós teríamos especialista, que tudo parte de um professor, né, meu irmão? Sim, sim. Vinícius, suas considerações? Assim, como sempre, para mim é uma alegria, né, estar envolvido em projetos que disseminam conhecimento, ainda mais com referências, né? Então, assim, eu tive uma alegria enorme na Expo Proteção, que eu consegui juntar aí Vitor Costa, Nestor, Valério, que são pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha formação como profissional, né? Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui, né? Agradeço, Vitor Costa. E eu deixo para você, profissional da área de segurança, invista em autoconhecimento, invista em qualificações, em orientações fora desse eixo de segurança, né? Procura se conhecer para poder você entender, né, qual o caminho trilhar, porque não adianta você, né, você ouviu aqui o Ramiro falando que foi frentista, você já ouviu o Vitor Costa falando que trabalhou em construção civil, eu trabalhei em construção civil, coleta e petróleo. Nenhuma trajetória vai ser igual. Eu posso sim olhar o Vitor Costa e falar assim, poxa, eu gostei da trajetória do Vitor Costa, vou colocar o Vitor Costa aqui nesse lugar para poder eu seguir ali, ter um norte. Porém, os caminhos vão ser diferentes. Então, quanto mais você se conhecer para poder você decidir, para sua tomada de decisão ser mais assertiva, porque também não existe isso, decisão errada. Você decidiu da melhor forma que você poderia decidir naquela hora, com o conhecimento que você tinha, com as habilidades que você tinha. Mas também a gente não pode ser Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, vou ficar assim. Não, não pode. A gente precisa olhar e falar assim, não, eu quero isso aqui. Então eu vou cercar de pessoas, porque gente precisa de gente, que vão me dar essa visão de como eu posso percorrer esse caminho, como eu posso chegar nesse local. E pensando nisso, é montar um plano e seguir o plano, né? Com disciplina, foco e execução. Exatamente, porque as pessoas querem chegar num lugar sem plano.
sem uma direção e sozinho, nunca vai acontecer. E agora, para finalizar, né, Vitor? Vou me apresentar. Eu sou engenheiro de segurança, engenheiro ambiental e sanitarista, sou mestre em sustentabilidade, sou especialista em ergonomia, gestão de risco e gestão de emergência. E sou técnico em segurança com muito orgulho, formado em 2004. Eu já tinha 1 ano de destaque de segurança. Formou quando? 2003. 2003. O meu registro demorou um pouquinho, mas o registro só saiu em 2004, que era uma carteira que ia para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, demorava, né? Eu me formei em 2017. Galera, queria agradecer mais uma vez o Ramiro e o Vinícius por essa oportunidade da gente estar aqui juntos mais uma vez. A última vez que a gente esteve junto foi na Expo Proteção. Para vocês que estão aí desse lado, como o Ramiro falou, vou colocar o link aqui da EST-RJ, Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. E a gente quer fazer um barulho muito grande em 2026 e a gente conta com você, engenheiro técnico de segurança aqui do Rio de Janeiro, para ajudar a gente a fazer o maior barulho possível, não só em 2026, mas 2026 é o ano que a gente vai começar a sacudir o esqueleto, tá? Outra coisa, tudo isso que a gente falou aqui tá sempre à nossa disposição, né? O Ramiro e a Biosense têm cursos específicos sobre sistema de gestão, SGI, né? Ele acabou de lançar um outro curso, 13 processos de gestão eficaz. 13 processos de gestão eficaz. Então, assim, a oportunidade de se qualificar, conhecer mais, está na mão de vocês. Eu faço um convite para vocês também conhecerem a nossa plataforma da comunidade SST 360. A gente tem uma área gratuita lá com muito conteúdo. A gente tem uma aula, como o Vinícius falou, sobre autoconhecimento. E para você que está cansado de muito esforço e pouco resultado, está cansado de andar sozinho, a comunidade é o lugar onde a gente se encontra, a gente conversa, a gente estuda, a gente aprende e a gente não fica mais sozinho, não. Beleza? E vou aproveitar e deixar um brinde para os membros da comunidade que assistirem esse podcast. Vai ter um link que a gente vai divulgar alguns e-books gratuitos de como atender fiscalização, os passos para a implementação de um programa de gestão de risco eficaz. E o outro, e vamos depois associar o logo da Biosense com o podcast 360 na chamada inicial e divulgar lá como um brinde para quem está assistindo esse podcast lá, que é um material muito agregador, inclusivo e dinâmico para os processos dia a dia dos profissionais. Maravilha. E para você, engenheiro de segurança e técnico, fiquem atentos, não fiquem distraídos, cuidem de vocês, principalmente da capacitação de vocês. E sigam a gente na rede social, Biosense Oficial. Show. Fui!